Os senhores conseguiriam nos fazer um resumo assim dos crimes que Eduardo Bolsonaro poderia responder aí nesse inquérito e projetar pena ou não? O que dá para dizer com relação ao que foi divulgado já? Olha, Léo, talvez o doutor Rafael tenha mais propriedade, né, para comentar isso. Eu, inicialmente, tomei o cuidado, né, de dizer que, como eu não conheço os autos do processo, enfim, é bastante difícil fazer uma afirmação nesse sentido. Né? Até porque a competência, né, doutor Rafael, é exatamente do Ministério Público, é exatamente do Procurador-Geral da República. Que ele, a partir das evidências, né, das postagens, das provas, da investigação, né, serão ouvidos. Ele agora se manifestará, o próprio ex-presidente deve se manifestar também, já foi intimado para uma oitiva nestes autos, né, neste inquérito. O ex-presidente Bolsonaro? Isso, ele deverá, se eu não me engano, doutor Rafael, me corrija se eu estiver errado, possivelmente em 1 semana, 10 dias, já está aprazada a oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de um fundamento da PGR, que é aquela questão da dependência econômica, né, que o deputado Eduardo Bolsonaro é dependente economicamente, enfim, do Jair Bolsonaro, portanto, isto seria o elo de ligação, no entendimento da PGR, seria o elo de ligação de que o deputado está no exterior buscando exatamente coagir o processo porque ele tem interesse em relação ao pai dele, porque o que prevê a coação ao curso do processo é o 344, né, do Código Penal, esta ação em interesse próprio ou alheio. Então, a PGR coloca, inclusive, esta condição como um fundamento. Eu, particularmente, né, não vejo relevância nesse sentido, da dependência econômica ou não. Mas, enfim, é o entendimento do PGR. É só para a gente fazer um resumo final aqui nesse encaminhamento do fim do programa. Já lhe passo a palavra do Dr. Rafael aqui, só deixa eu ler então aqui uma parte do que está no site do próprio STF, tá? Sobre esse caso, para a gente encaminhar aqui o encerramento. Segundo a PGR, Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, tem reiteradamente feito declarações públicas e postagens em redes sociais em que afirma estar atuando para que o governo norte-americano imponha sanções a ministros do STF e a integrantes da PGR e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a ele e a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as sanções estão a cassação de visto de entrada nos Estados Unidos, bloqueio de bens e valores naquele país e proibição de estabelecer relações comerciais com pessoas físicas e jurídicas de nacionalidade norte-americana ou que tenham negócios nos Estados Unidos. Doutor Rafael. Em primeiro lugar, eu vou só comentar a questão das penas ali, que eu não sou nem de longe o mais adequado para comentar, porque eu acho que nenhuma dessas penas imputadas, seja no 8 de janeiro, estão adequadas. Antes do 8 de janeiro era uma coisa, depois surgiram esses novos tipos penais lá em 2021 e agora qualquer conduta de qualquer pessoa que esteve lá no movimento virou abolição do Estado Democrático de Direito. Quanto a essa questão das sanções, isso é uma sanção, uma lei americana que foi feita lá na época de um advogado, se não me engano, de um cidadão russo, Sergei Kerpinsky, uma coisa assim, né, que se impõe sanções a cerceadores, abusadores da democracia. Eu não sei quais seriam as sanções dessas aí para um ministro do Supremo Tribunal Federal e o que resultaria isso também na vida prática de cada um. Também não entendo qual é a grande preocupação que se tem em aplicar uma lei americana com sanções que, por mim, poderiam aplicar que não teria significado nenhum. Agora, essa questão das penas, realmente, eu não posso dizer o que seria no inquérito contra o Eduardo Bolsonaro passível de tipificação, porque o Supremo Tribunal vem fazendo uma tipificação de delitos que eu entendo totalmente incorreta. E aí, diz o seguinte aqui, só para completar aqui a reportagem no site do próprio Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal monitore e preserve conteúdos publicados por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais e colha o testemunho do ex-presidente, que, além de ser diretamente beneficiado pela conduta, declarou ser responsável financeiro, como o Dr. Lúcio disse aqui, né, pela manutenção do seu filho nos Estados Unidos. O ministro também autorizou que o parlamentar preste esclarecimentos por escrito, conforme havia se manifestado aqui. A gente vai ter que aguardar aí o desdobramento então dos próximos dias.